Minha gente, vamos começar então? Gisela, ao seu sinal, a gente começa. Vamos iniciar então, pastor. Deus nos abençoe. Amém, amém. Bom dia a todos vocês, em nome de Jesus, bem-vindo. Obrigado por me receber na sua casa, por abrir as portas da sua casa. Que Jesus abençoe você, que você cresça hoje, que você entenda mais as Escrituras e que ao entender as Escrituras você veja também como é que essas verdades bíblicas se relacionam na nossa vida. Hoje é a nossa lição número 3 e eu quero trabalhar com você a ideia do reino dividido ou o reino do norte. Na nossa primeira lição, nós trabalhamos com a ideia do surgimento do reinado, saímos do tempo dos juízes, um tempo bastante conturbado. Relendo o livro de Juízes essa semana, e eu vi que ali teve um rei que reinou durante 3 anos, Abimeleque, o filho de Gideão, mas efetivamente o reinado começa aqui no tempo de Samuel, o último grande juiz, sacerdote e profeta. Na lição número 2, nós vimos a questão do reino dividido, o reino unificado, com os 3 primeiros reis de Israel, Davi, Saul, Davi e Salomão. E hoje, então, vamos ver então nossa lição número 3, o reino dividido. Eu quero que você veja, em primeiro lugar, de novo, o mapa do reino de Israel, o reino unificado, ou seja, as 12 tribos daí. Então, deve aparecer na sua tela a imagem do reino. Então, você tem aí as tribos por cores, tem Judá bem ao sul, Aser e Naftali bem ao norte, Manassés, Gade e Ruben do seu lado direito do mapa ou do lado leste. Com o problema do pecado de Roboão, filho de Davi, então vem o profeta Aías e fala para Jeroboão, que era um dos grandes maiorais do reino de Salomão. O profeta Aías fala que Jeroboão vai ser um novo rei na uma parte e que ficaria com a parte norte, deixando a parte sul para um filho de Davi, que seria Roboão. Eu quero que o Davi mostre de novo para nós o mapa do reino unificado. Está aí. E eu quero mostrar para você que, de repente, você ouve ou lê nas Escrituras, o reino de Judá, e acaba pensando que é só o rei ou o reino o reino do sul é apenas o reino, a tribo de Judá. Mas se você reparar bem no mapa, olhe lá, aí você está vendo que dentro da tribo de Judá, dentro do território de Judá, tem a tribo de Salomão, de Simeão, desculpe, a tribo de Simeão. Dá para ver aí na sua tela, não é? Está aqui. E também faz parte do reino do sul, acabou ficando no reino do sul, acima de Judá, a tribo de Benjamim, que vai aparecer aí também na sua tela. Estão vendo aí? Então, na verdade, você tem Benjamim fazendo parte também de Judá. Judá, que é a maior tribo, acaba sendo um nome representativo para o reino do sul, e Simeão dentro da tribo de Judá. Quando o reino, então, é dividido, então vamos para o outro mapa para ver agora aquele mapa do reino do norte, aparecendo na sua tela, o seu fantasminha sentado, ou aquela imagem do pensador, do grande pintor renascentista.
Está aí o reino do norte, o fantasminha sentado, está aí, está aparecendo. Essas aí são as tribos do norte, Ruben, Gad, metade de Manassés ao leste e as outras tribos. Quando o reino está dividido, Jeroboão então lidera a parte norte de Israel. Jeroboão começa a tomar algumas atitudes, algumas decisões, fazendo com que o reino do norte começasse a parecer contrário a tudo que Judá fazia. Por exemplo, Jeroboão começa a inventar algumas datas de festas do norte, porque ele pensava assim, se eu deixar, as pessoas vão sair da minha terra e vão para Judá para adorar a Deus. E ele começa a inventar uma série de datas para que as pessoas não saiam do norte e venham para o sul, em Jerusalém, para adorar a Deus. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Com Jeroboão, nós começamos praticamente um tipo de religião do Estado. Uma religião do Estado. Enquanto no Reino do Sul, as datas foram dadas por Deus e as datas importantes precedem o reino, quer dizer, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães sem fermentos, e a festa das colheitas. Essas festas precedem ao próprio Estado. Então são as festas que fazem o Estado de Israel. No norte, as tribos do norte começam a ter um tipo de religião civil, onde o país ou o governo começa a criar datas para enganar o povo, para engabelar o povo, para o povo não vir para a parte sul para adorar a Deus. No entanto, várias pessoas, isso é bastante interessante no texto bíblico, diversas pessoas vieram do norte, mudaram para o sul, preferiram perder suas casas, perder suas chácaras, perder os terrenos que tinham, perder suas propriedades, e nós diríamos hoje perder o emprego. No entanto, perdiam todas essas coisas para não perder a fé. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Muitas pessoas no norte preferiram rejeitar as datas que Jeroboão criou, preferiram perder todas essas coisas para não perder a fé em Deus, nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos diante de algumas situações em que, quando nós temos que preferir uma coisa e preferir a fé, nós preferimos estudos, um curso, uma academia, um jogo de futebol, um encontro com os amigos, um passeio. Não estou dizendo que nada dessas coisas devam existir. No entanto, quando você tem, de um lado, a sua fé e você tem coisas concorrentes à sua fé, no Reino do Norte, pessoas fiéis a Deus preferiram deixar suas casas, seus terrenos, seus empregos, seus status, vieram praticamente sem nada para ficar do lado de Deus, manter a sua fé e viver com Ele. Apesar de ser a parte norte maior territorialmente, ter um exército mais forte, o Reino do Norte acabou tendo vida curta. Aí, mais ou menos em 930 a.C., é uma divisão entre o Reino do Norte e do Sul. E o Reino do Norte tem vida curta. Em 720 a.C., o Israel, a parte norte, acaba desaparecendo, sendo levado para o cativeiro assírio. Isto quer dizer, então, meus irmãos, que como a parte norte acabou rejeitando a vida com Deus, fica claro que a frieza espiritual, o distanciamento de Deus, acaba enfraquecendo
acaba nos deixando vulneráveis a todas as outras coisas. Ontem eu estava pensando nisso, quando eu escrevi, eu não estava com essas coisas na cabeça, mas ontem eu estava relendo a nossa lição e disse, olha que coisa interessante. Em tempo de doenças, os médicos têm dito já há muito tempo que pessoas que têm fé, quando estão hospitalizadas, quando elas têm uma ancoragem espiritual, quando elas sabem que tem pessoas orando por elas, quando elas têm uma fé em Deus, essas pessoas se recuperam mais rápido do que aquelas que não têm fé, que não têm esperança e não têm um motivo para viver. Relendo a história do Reino do Norte, vendo que, sendo um grupo maior, um exército maior, muito mais gente para lutar e defender, no entanto, não tinham fé, se afastaram de Deus, fizeram coisas do seu próprio coração, e porque fizeram estas coisas, não tiveram nenhuma resistência contra os inimigos. Se você reparar, lembrar do mapa que foi mostrado ainda há pouco, ali simplesmente uma tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Simeão ficou... Davi está mostrando o mapa para nós aí. Essas três tribos, Judá, Simeão e Benjamim, ficaram até 586 a.C. O Reino do Norte acabou em 722. Então tem aí 140 anos a mais em que o Reino do Sul, por causa da sua fé em Deus, resistiu ao Império Assírio, ficou um tempo resistindo ao Império Egípcio no sul e resistindo em parte ao Império Babilônico. O Império do Norte, o Reino do Norte, sendo maior, mas infiel a Deus, perdeu a sua fé, perdeu também todo tipo de resistência. Meus irmãos, em tempos difíceis, o que vai segurar você, o que vai trazer âncora para a sua vida, o que vai trazer sustentação para a sua vida, não é o seu dinheiro, não é sua casa, não é seu emprego, não é sua saúde. Quando a coisa aperta mesmo, o que vai segurar você é a sua fé no Senhor Jesus. Fiquem firmes na fé. Jesus disse que as pessoas que ouvem a sua palavra e colocam as coisas em prática, diz que quando vem tempestade, vem ventania, vem enxurrada, a casa fica firme porque ela está fundamentada na rocha que é Ele mesmo. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, firme sua fé no Senhor. Não fique esperando coisas materiais, os seus estudos, o seu emprego, a sua casa, a sua saúde. Fixe-se no Senhor Jesus. Vamos seguindo adiante. Então, nós estamos aqui no Reino do Norte e, apesar da infidelidade do povo, Deus não abandonou em nenhum momento o seu povo. Deus sempre se definiu como Deus de Israel. Deus de Israel. Isto quer dizer que, ainda que o Reino do Norte, a parte de cima do seu mapa, ainda que essa parte aqui tenha ficado infiel a Deus, Deus se manteve fiel ao seu povo infiel. Então Deus sempre se definiu como Deus de Israel. Ele não se define como rei de Judá. Ele define como rei de Israel. Para Deus ele olha o povo todo. Ele não tem divisão, ele nem tem tribos, uma tribo de estimação. Deus tem um povo de estimação. Ele ama o seu povo todo. Reino do Norte, Reino do Sul, para ele é tudo Israel. E quando ele promete restaurar, não tem mais o Reino do Norte, Israel, não tem mais o Reino do Sul, ele diz que vai restaurar todo o seu povo. Porque Deus não vê o seu povo em divisões. A gente faz uma porção de divisões aqui de jovens, adultos, adolescentes, crianças, casados, solteiros e tal. Deus olha o seu povo como um todo. Então vamos seguindo.
o que nós podemos ver aqui, assim, pastor, e os profetas daquele tempo? Os profetas daquele tempo não quer necessariamente dizer que na parte norte, a parte que foi infiel a Deus, e por isso foi mais fraca, porque não guardou a fé, que não tenha tido profetas. Ao contrário, o movimento profético estava ali presente no Reino do Sul durante muito tempo. Muitos profetas surgiram no norte. Muitas escolas dos profetas que vamos ver lá na frente estavam ali no norte. Nessa parte ali você vai ver, por exemplo, a listagem, aí um outro slide, uma listagem dos profetas no Reino do Norte que estavam ali. E tudo profetas dos bons. Profetas dos bons. Olha, no Reino do Norte estava ali Elias, Eliseu, Amós, Jonas, Oséias, Miqueias, Micaías, Aías, um profeta que veio também de Judá profetizar no Reino do Norte. Então você tem aí 10, 11 profetas dos bons, grandes profetas, falando ao povo de Deus ali no Reino do Norte, mas a cabeça dura ali do povo é um negócio complicado. Então a gente pode dizer que todos esses grandes profetas, como Amós, Jonas, Miqueias, Eliseu, Elias, que fizeram o seu ministério no Reino do Norte, foram incompetentes. Incompetentes como? Eles fizeram muitos milagres, como nós vamos ver, mas eles não foram capazes de trazer o povo de volta para Deus. Vamos então para o nosso primeiro rei de Israel. E antes de irmos para o primeiro rei de Israel, eu queria saber se você tem uma pergunta, uma dúvida por aí. Roberto, Edson, Gisela, vocês têm perguntas da turma ou cada um pode fazer uma pergunta agora? Os assistentes, os professores, os meus monitores, como é que estamos aí? Essa primeira parte aqui é uma grande introdução ao reino dividido, com os seus profetas e reis. Está tudo certo? Como é que estamos? João Pedro. Sim. Você tocou no assunto, essa pergunta que eu tenho quando você escreveu, eles não foram competentes para fazer com que o povo obedecesse a Deus. E isso me chamou a atenção, não é? Porque eu fiquei pensando até onde vai a responsabilidade do pregador, do profeta, do pastor, na condução de um povo que quer ser desobediente. Micaías, um exemplo de Micaías e Acabe. Quando Acabe manda prendê-lo, e ele diz assim, bom, pode me mandar prender, mas aí você vai ver que houve um profeta de Deus falando no meio de vocês. Elias e Eliseu também, Elias, por exemplo, tem aquela famosa guerra entre ele e os 400 profetas de Baal. Quando ele vinga e o povo vê que Elias ganhou a guerra dos 400 profetas de Baal, o que aconteceu foi que o rei e a rainha Jezabel ficaram com mais raiva dele. Então, assim, para o rei Acabe, ele chama Elias de meu inimigo e inimigo do povo. Ele diz assim, você já me achou meu inimigo. Isso quer dizer, assim, você vê isso no ministério de Jesus, quanto mais cura Jesus realiza, quanto mais milagre ele faz, no Evangelho de João, mais as pessoas dizem que ele está endemoninhado, que ele está falando, fazendo aquelas coisas pelo poder de Satanás. Então, a despeito dos grandes milagres que esses homens de Deus fizeram, a despeito das pregações que eles trouxeram, eles foram incompetentes nesse sentido. Eles não trouxeram o povo de Deus porque
esta é uma decisão pessoal, meus irmãos. Se nós vamos seguir a Deus, primeiro tem que tocar no nosso próprio coração. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Mesmo um profeta à semelhança de Eliseu, de Elias, Amós, Jonas, Micaías, eles não são capazes de trazer o povo. O povo fica ali meio balançado, mas eles acabam achando que o profeta mesmo está errado e que não tem jeito. Então vamos para uma outra pergunta. Bom dia, pastor. Opa, Alex, bom dia. Bom dia. Lendo a lição e vendo que o pessoal do Reino do Norte deixou terras, casas, os seus bens a Deus, a gente vê o quanto da importância que é termos a Deus como o nosso maior bem, né? E eu gostaria de saber do Senhor se esse povo, vendo que perder para ganhar seria a melhor opção. Esse é um belo exemplo para nós nos nossos dias, não? Exatamente. A gente aparentemente perde. Vocês estão vendo que há um serviço de bordo hoje, não é? Tem a aeromoça aqui, o negócio tá bom aqui. Aproveitando esse momento de descontração, o computador que vocês me deram aqui travou, viu? Tem um outro auxiliar aqui, ó. Quanto mais auxiliar aqui, o negócio parece que piora, viu, Alex? Alex, meu amigo, meus irmãos, isso é verdade. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Tudo aquilo que para mim era lucro... Conhece o texto, né, Alex? Tudo que para mim era lucro, eu considerei como perda para ganhar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também disse, certa feita, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Para Jesus, a verdadeira riqueza de um homem está não nas suas posses, na sua conta bancária. A verdadeira riqueza de um homem está exatamente no reino dos céus. Essa é a verdadeira riqueza. Uma certa feita, Jesus contou uma parábola de um homem que negocia grandes pérolas. E quando ele acha uma pérola de grande valor, ele vende tudo. Ele vende sua casa, vende sua fazenda, vende seu carro para ganhar, para ter aquela pérola de grande valor. Para Jesus, a pérola de grande valor é o reino dos céus. Assim também o povo do Reino do Norte considerou viver com Deus uma riqueza maior do que ter casas, ter chácaras, ter fazendas e plantações e não ter Deus na sua vida. É isso aí, amigo. Como seria bom se também a gente, como esses, ou como Paulo, ou como Jesus queria, tivesse no reino de Deus a sua riqueza principal, a sua riqueza maior. Tem mais uma contribuição? O negócio está ficando bom do lado daí e está bom do lado daqui. Enquanto eu tomo meu cafezinho. Tem sim. Pastor, é o seguinte, pergunta da classe de dinâmica. Devido à presciência de Deus e aos pecados de Salomão e Roboão, Deus poderia ter avisado a Roboão e ao seu povo que a divisão era inevitável? Ele fez isso. Logo que Roboão, a gente vai ver isso na lição seguinte, assim que Roboão sabe que o reino está dividido e que algumas coisas ruins estão acontecendo no norte, Roboão pega 180 mil soldados e quer invadir o norte, e o profeta chega e diz assim, pode parar. Essa divisão foi colocada por mim, e eu que coloquei lá para corrigir vocês, não vá. E graças a Deus, Roboão atendeu a palavra do profeta e não foi para o Reino do Norte
e desistiu de invadir ali e causar uma carnificina maior. Vamos seguindo. Vamos agora para Jeroboão. Jeroboão praticamente é o primeiro rei do Reino do Norte. Ele, no entanto, quando ele entrou, quando ele estava no reinado, quando ele estava no trono, Jeroboão confundiu as coisas. E o que ele confunde? Ele confunde o chamado de Deus com uma missão pessoal da vida. Ele começou a desistir do chamado de Deus para a vida dele e começou a fazer coisas pessoais para si mesmo. Ele foi colocado ali para vingar da parte de Deus os pecados de Salomão e de Roboão. No entanto, ele começou a ser infiel e idólatra, ou mais infiel e idólatra do que o próprio Roboão e Salomão. Então, Jeroboão, isso. Então, o que está acontecendo é que Jeroboão acaba sendo pior. Ele é colocado como um homem fiel a Deus, mas na continuidade do seu reinado, ele acaba sendo pior do que aqueles reis que ele tinha que vingar os seus pecados. Jeroboão colocou deuses ali, na parte norte ali em Betel, em Samaria. Ele trouxe com isso ciúme de Deus para o povo. Ele ordenou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Ele que criou datas sagradas, e Davi está ali, e criou um altar em Betel, quando Deus diz assim: vocês, quando entrarem na terra, vocês terão um lugar que eu vou escolher. Agora Salomão se coloca no lugar de Deus, ele acha que é Deus, e ele escolhe um lugar ali na cidade de Betel e constrói ali um altar. Nesse tempo vem um profeta do sul falar contra Jeroboão e contra o altar, dizendo: esse altar vai derrubar, ele vai ruir. E muito tempo depois virá um rei chamado Josias, que vai queimar os ossos de pessoas que sacrificaram em cima desse altar. Então tem aí o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 6. Eu vou pedir para o Davi colocar o texto seguinte, a continuidade desse texto aí, ó. Esse altar cairá em pedaços. Passa aquela canetinha aí, Davi. Você que sabe fazer o negócio bom. Esse altar vai cair em pedaços, no verso 3. As cinzas deles vão se espalhar, porque ele vai ruir. E essa é a prova de que Deus estava falando através daquele profeta, e aconteceu, e é exatamente isso. Jeroboão não atende à voz de Deus através do profeta. Na verdade, ele grita: prenda esse homem! E quando ele aponta o braço, assim, quando ele estica o braço do rei endurece, enrijece, e ele não pode mais voltar para o lugar. E aí o rei se volta para o profeta e diz assim: peça ao seu Deus. Veja que agora Salomão, olha como Salomão está falando, no versículo 6. Por favor, ore ao Senhor em meu favor, mas ore ao seu Deus. Veja que Jeroboão já está numa fase em que o profeta tem um Deus, que é o Deus de Israel, e ele parece que já tem outro Deus. Parece que o Deus de Israel não é mais o Deus dele. Diz assim: ore ao seu Deus por mim. E o profeta fez o que o rei pediu, e seu braço voltou para o lugar. Bom, Jeroboão então é o primeiro de todos os reis que leva Israel, não só ele peca, mas ele leva Israel para cometer os pecados mais diversos possíveis. No entanto, como falei antes, Deus nunca desistiu do seu povo, nunca deixou de amar Israel, nunca deixou de mandar profetas para lá, nunca deixou de ter aquela esperança de que o povo um dia voltaria. Bom, vamos dar um salto aqui, vamos para o rei Acabe. Igual Jeroboão, esse rei foi bom,
em termos de pecado, irmãos. Em termos de coisa ruim, esse aí foi... Tem microfone ligado aí. Em termos de fazer coisas ruins, o rei Acabe foi bom. Ele teve bastante pedigree. Acabe foi um dos reis que mais contribuiu para que o povo de Israel pecasse contra o Senhor. Ele foi pródigo nisso. Segundo o profeta Elias, diz que ele se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Ele fazia isso de coração. Ele não só se vendeu para fazer o que Deus reprova, mas a outra passagem bíblica do primeiro livro dos Reis diz que ele se vendeu ao pecado. Diz assim, Acabe estava disposto a fazer qualquer coisa se ele recebesse alguma oferta, algum dinheiro, ele ia fazer aquilo porque o negócio dele era grana. Então vamos seguindo, porque no tempo de Acabe, no tempo de Acabe, parece que o dinheiro comprava inclusive a vontade do rei. Agora vamos lá, olhado pelo lado político. Acabe foi um bom rei. Foi um bom rei. Ele construiu um palácio, ele murou as cidades, e que o povo quer? O povo quer qualidade de vida, o povo quer tranquilidade. Ele trouxe progresso, trouxe riqueza para o povo, ele construiu um palácio de marfim, olha que coisa interessante. Ele também construiu cidades muradas, então os moradores das cidades, como os moradores dos condomínios fechados do Lago Sul, Jardim Botânico e Mangueiral, moram tranquilos. Tem gente na portaria, tem gente de moto passando dentro dos condomínios ver se está tudo certo. Quem não quer morar num negócio desse? Quem não quer morar num lugar desse com toda tranquilidade? Acontece que diante de Deus, não é assim que o povo é julgado, ou não é assim que o rei é julgado. Diante de Deus, o que vale não é, de novo, eu vou repetir isso, o que vale diante de Deus é se você está andando com ele, não é se você está seguro, se você dorme tranquilo, se o seu carro dorme com os vidros abertos, se não tem tranca, porque os guardas ali... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que a guardam, que a edificam. Acabe, então, politicamente, economicamente, foi um bom rei, mas um desastre espiritualmente. Ele não conseguiu liderar o povo de volta para Deus. Ao contrário, ele levou o povo para mais longe de Deus. Bom, então, nessa parte aqui, outra, foi um profeta chamado Micaías, que viveu no tempo do rei Acabe. Micaías falou diversas vezes, eu diria, falou durante anos para o rei Acabe. O que é interessante é que Eliseu e Micaías foram dois profetas que profetizaram tentando chamar o rei de volta para Deus. Agora, na cabeça de Acabe, quem era infiel eram os profetas, Micaías e Elias. Ele se achava fiel. Quando Acabe encontra Elias, diz assim, você já me encontrou, meu inimigo do meu povo? Então Acabe se achava a bala que matou Kennedy, ele se achava fiel a Deus. Elias dizendo, Acabe, você está ruim, você está mal. Micaías dizia, Acabe, você está fazendo coisas ruins. Ele não concordava com isso. Ele sempre se achava a melhor pessoa do mundo. Micaías, então, quando foi falar com o rei, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, ele chama atenção para isso. Diz assim, Acabe, você está fazendo coisa errada. Mas ele não achava. Então, acho que o Edson perguntou ainda agora, eu não sei quem perguntou sobre essa incompetência do profeta. Uma das razões não é tanto pelo profeta em si, é que quando a pessoa está sendo infiel a Deus, ela acha que é ela que está sendo fiel, não é o profeta que lhe está chamando a atenção.
Se voltarmos um pouco para o reino unificado, quando Saul encontrou Samuel, no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, a primeira coisa que um dia, quando eles se encontraram, Saul disse assim: eu fui fiel a Deus, eu fiz tudo o que o Senhor queria. E Samuel disse: ei, espere aí, que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui? Mas, meus irmãos, para o rei Saul, ele era fiel a Deus, ele era obediente a Deus, ele não transgredia a vontade de Deus, mas ele sabia, no fundo, que ele estava sendo infiel. Quando Samuel lhe chamou a atenção, ele disse: mas você demorou a vir, o povo estava indo embora, eu fiquei com medo. Ele sabia, no fundo, que ele estava sendo infiel. Mas, aparentemente, na conversa deles dois, Saul era fiel, igual Samuel. Na conversa de Micaías e Elias, os dois profetas com Acabe, Acabe era fiel, fidelíssimo. Mas o profeta dizia: você está errado, mas ele não aceitava isso. Bom, vamos então para um outro rei, o rei Jorão. É o terceiro rei. Jeroboão não é que Jeroboão é o primeiro e Acabe é o segundo rei. Não, eu estou dando um salto aqui. Então agora eu estou num terceiro rei que não é na linha sucessória, não é cronologicamente seguida. Eu estou dando um salto histórico aqui. Então vamos para o outro rei. Como o seu pai Acabe odiou Elias, o rei Jorão também desejou a morte de Eliseu. Agora você tem um outro grande profeta no norte, e Eliseu vai falar contra a vida de pecado do rei Jorão, mas Jorão quer matar Eliseu como seu pai Acabe queria matar Elias. Vamos seguindo. Nos dias de Acabe, do rei Acasias, seu filho, e de Jorão, também seu filho, os reis da Síria começaram a invadir a terra de Israel e a fazer já algumas incursões, trazendo medo e pavor para aquela população ali. Então, Síria, não Assíria, assim, Síria, com capital em Damasco, começou a invadir o reino de Israel. Até por providência de Deus, quando Síria, o rei da Síria, começou a invadir Israel, Deus pensava que agora, vindo um rei inimigo, vindo terror, as pessoas iam se voltar para ele. Não voltaram, não. Vamos ao nosso último rei de hoje, o rei Jeú. Jeú aparece na nossa história como profecia de Isaías e Eliseu. Então, Jeú foi colocado no reinado porque Acabe e seus filhos Acasias e Jorão erraram tanto, mas erraram tanto que ele disse: não, eu vou dar o fim desse reinado de Acabe, vou dar o fim à família de Acabe, e colocou o rei Jeú com profecia dizendo assim: você vai vingar os erros do rei Acabe e de toda a sua família. Quando Jeú assume o reinado, ele acaba fazendo coisas piores também. Ele cumpriu a vontade de Deus, como está aí. Ele cumpriu a ordem de Deus de acabar com a família de Acabe, mas ele cumpriu além do que devia. Foi mais justo, ou ele foi tão justo que ele acabou sendo injusto. Ele foi muito cruel, fez muita coisa errada, ele exagerou na dose, e porque ele exagerou na dose, uma justiça sem misericórdia, digamos assim, Jeú, quando Deus colocou no reino, ele disse: você e seus descendentes serão reis em Israel. Deus quer que cada rei fique muito tempo, eles e seus familiares ali, mas Jeroboão perdeu a bênção, Acabe perdeu a bênção, e agora Jeú perde a bênção porque ele exagera na dose.
Jeú acabou sendo pessoalmente muito mal, e tão mal que só ele, seu filho e o seu neto são reis em Israel, e ele perde a bênção por causa disso. Jeú foi muito cruel, provocou diversas carnificinas, como vocês viram, exagerou na dose e perdeu o privilégio de continuar sendo rei. Bom, vamos agora passar para os profetas, está quase na hora de tratar disso. Eu quero saber então, Jeú, Jorão, Acabe, Jeroboão, 4 dos principais reis do norte. É hora de você colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Bem-vindo. Oi, João. Bom dia, tudo bem? Silvio, meu amigo. E aí, tudo bom? Beleza. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. A gente tem visto, durante o estudo, as atitudes dos reis e as atitudes dos profetas, né? Os reis fazendo o que era mal diante do Senhor, os profetas chamando a atenção. E qual era a movimentação do povo nisso tudo? De certa maneira, Silvio, obrigado pela sua presença e participação, amigo. De certa maneira, o povo é quase passivo daqui. Em geral, o povo faz o que o rei quer, ou o que o rei determina. O povo vai com o rei. Muito dificilmente o povo está com o profeta. Isso é interessante, porque parece que na cabeça do povo o rei é o único que foi instituído por Deus, mas o profeta também foi instituído por Deus. Mas o povo está muito ligado na parte política e econômica. Por isso eles estão um pouco descolados dos profetas. E quando o rei acha que o profeta é ruim, o povo também acha que o profeta é ruim. Esse Amós, Jonas, Miqueias, Eliseu, Elias, Aías, Micaías que nós estamos falando aqui, de maneira geral, o povo está com o rei contra o profeta. No entanto, Silvio, eu falei no início que muitas pessoas saíram do norte e vieram para o sul por causa da sua fidelidade a Deus. Elias chegou a pensar que ele era o único que era fiel a Deus no reino do norte. Não é bem verdade. No reino do norte, quando Elias disse, só eu sou fiel a Deus. Ele disse assim, calma aí. Ainda há 7.000 pessoas tão fiéis a mim quanto você. Acontece que essas 7.000 pessoas, elas estavam vendo que a situação estava tão complicada, a infidelidade a Deus era tão ruim, que eles preferiam ficar calados. Eles só adoravam a Deus, eles só serviam a Deus, eles só obedeciam a Deus. Mas a situação religiosa era tão degradante que eles tinham até medo de se manifestar como fiéis a Deus. Preferiam ficar calados. Então, nós temos um povo fiel a Deus no Reino do Norte, que não veio para o Sul, mas um povo com uma certa timidez de se apresentar como fiel a Deus, porque a infidelidade graçava aí com 2 S, viu? A infidelidade tinha se tornado endêmica, ou no ano de 2020, a infidelidade era pandêmica naquele tempo. Tão pandêmica que os fiéis tinham medo de se apresentar como fiéis. Há uma outra palavra aqui. Pastor. Tá frio hoje, né? Pastor. Oi. Tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Se esses 7.000 homens fossem se manifestado ali no Reino do Norte, ali, com Israel ali,
muda se eles realmente se colocassem diante da vontade de Deus, mudaria a situação daquele povo? É provável, mas eu não tenho lá tanta certeza. Pegando dali o profeta Jonas, que vai viver depois, um pouco depois do tempo de Acabe, já vai ser no tempo de Jeroboão II, ele vai profetizar em Nínive durante algum tempo. O povo de Nínive só volta para Deus de uma forma geral, quer dizer, toda a cidade de Nínive, aqueles 120 mil habitantes voltam para Deus por causa da decisão do rei. Isso é bastante interessante. Por isso eu falei para o Silvio, ainda há pouco, na pergunta anterior, que o rei, o povo está mais disposto a seguir o rei e não o profeta. No entanto, espera-se que o profeta influencie o rei e o rei dê uma ordem para o povo. Por isso aqueles 7 mil no tempo de Elias estava aí um tanto escondido, porque eles tinham medo da população que era maior e que era infiel a Deus. Vamos seguindo. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para o nosso pessoal ali de Santa Maria. Vamos seguindo, então? Podemos seguir? Pastor? Opa! Pastor, que influência teve Jezabel no reinado de Acabe? Sendo uma esposa estrangeira que servia a outros deuses. E o que você acha? Irmão Ademir, você é um crente antigo quanto eu. Há de lembrar que no século XX, quando a mulher pintava o cabelo, colocava um adereço, pintava a unha, lá em Braslândia, onde pastoreava o tio da irmã Ana, meu querido pastor Osés, as mulheres eram consideradas discípulas de Jezabel. Jezabel é um tipo de encarnação de tudo que é ruim. É claro, Jezabel vem de Tiro, mais ao norte, bem ao norte do lado do mar, está ali a cidade de Tiro. E ela vem dali, claro, ali tem deuses diferentes, ela não é uma israelita, e ela traz os seus deuses consigo. E Acabe, como Jezabel é filha do rei de Tiro, Acabe acaba dando muito ouvido para ela, e ela acaba influenciando o rei Acabe. De certa maneira, eu diria, o serviço de bordo está funcionando hoje, graças a Deus, está aqui. Licença, irmã. Essa aqui é a esposa. Eu espero que ela não mande tanto quanto Jezabel. Vamos lá. Jezabel acaba sendo um tipo de líder religiosa. Ela acaba criando um tipo de uma escola teológica do deus Baal em Samaria, e ela acaba liderando essa parte religiosa, enquanto Acabe lidera a parte política aqui. Então, de certa maneira, mas só de certa maneira, é Jezabel a responsável por levar o povo cada vez mais longe de Deus. Quando há aquela luta no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, entre Elias, profeta do Senhor, e os profetas de Baal, são 400 profetas de Baal que estão ali, todos sob a influência de Jezabel, e quando ela sabe que Elias matou os 400 profetas de Baal, ela promete matar também o profeta Elias. Então veja que ela tem uma força muito grande na área religiosa ali, e eu diria que é ela quem lidera o povo no afastamento de Deus por causa da religiosidade que Deus não aprovava. Contribuiu negativamente.
Isso, ela influiu muito negativamente na parte religiosa. Obrigado, pastor. Ok. Estamos aprendendo muito. Isso. Pastor querido, pergunta do seu xará JP. Opa, JP, meu amigo. Pastor, qual a situação de Judá enquanto ocorre isso em Israel? Ou fará uma classe separada para explicar isso? Domingo que vem, não perca. Porque enquanto no norte a gente está vendo essa desgraceira toda, o Reino do Sul, Judá, continua fiel a Deus. Continua fiel a Deus, graças a Deus. Deus, assim como tem gente fiéis no norte, ainda que seja minoria, no Reino do Sul há uma maioria servindo a Deus. Há muita idolatria, muitos outros deuses, muitos altares, mas o que os reis do sul estão fazendo é que, no lugar de promover a idolatria, estão lutando contra a idolatria. É isso aí. Não perca. Domingo que vem, 9h30 da manhã. Vamos seguindo. Sobre os profetas do Reino do Norte. Aparentemente, podemos dizer que Elias e Eliseu e talvez Micaías foram os principais ou os únicos profetas do Reino do Norte. No tempo de Acabe, Jorão e o rei Jeú. Mas isso não é verdade. Tem muitos profetas ali. Aliás, esse tempo foi, eu diria, que o tempo que mais aconteceu a atividade profética em termos de milagres nesse tempo. Logo abaixo a gente vai ver isso aqui, como surgiram naquele tempo, a despeito de muita religiosidade falsa, surgiram escolas de profetas, profetas extremamente poderosos na palavra, poderosos em milagres, poderosos em feitos, para trazer o povo de volta ali. Basicamente, Elias e Eliseu são os dois grandes mestres profetas daquele tempo que tentam trazer o povo aqui para de volta para Deus. E então estamos nesse período daí. Bom, nesse período de grande infidelidade, e aí a gente usa Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu diria agora, superabundou também a fidelidade a Deus nesse período. Por incrível que pareça, é nesse tempo de infidelidade e de afastamento a Deus que aparecem as escolas proféticas, onde muitos jovens querem servir a Deus, querem ser fiéis a Deus e querem aparecer. Quer dizer, há um grupo ali que está se escondendo, mas ao mesmo tempo há um grupo ali que está dando a cara a tapa, está aparecendo na fidelidade a Deus. Então, das escolas proféticas, por exemplo, lideradas por Elias e Eliseu, há escolas teológicas, digamos assim, uma teologia profética em Gilgal, na parte norte, ali no segundo livro dos reis, está lá. Em Betel, também, quer dizer, casa de Deus. E aparece também na cidade de Jericó. Tudo ali são escolas teológicas, são seminários teológicos, onde Elias e Eliseu e outros grandes profetas de Deus estão ensinando meninos, jovens a serem fiéis a Deus, a pregarem o evangelho. Para você ter uma ideia, quem vai ungir o rei Jeú é um desses alunos da escola profética ali em Israel. E não são poucos, não. Por exemplo, há citações de que aparecem 100 alunos dos profetas. No dia que Elias é levado ao céu, está com Eliseu, eles estão acompanhados de 50 desses alunos da escola de profeta. Então, tem muita gente boa servindo a Deus no meio da infidelidade. Muita gente servindo a Deus, muita gente se dedicando a Deus. Então, não é verdade que está tudo perdido. Deus tem o seu povo servindo a Ele, se dedicando a Ele, jovens dedicados a Ele. Tem jovens não querendo nada? Tem. Mas tem muitos jovens querendo servir a Deus e se apresentando nas escolas dos profetas. Bom, vamos ver então aqui
além dessas escolas dos profetas, os muitos milagres que apareceram nos tempos ali. E olha, não estão todos os milagres. Eu coloquei mais ou menos metade dos milagres tá ali. Por exemplo, na luta contra Elias e os profetas de Baal, Elias usa água como combustível. Quando você usa normalmente água para apagar o fogo, Elias usa água como combustível para mostrar o poder de Deus. Também as águas do Jordão pararam. As águas do Jordão param no tempo de Josué e param também no tempo de Elias e Eliseu. Em Jericó, a água não era tratada pela Caesb daquele tempo, e então é Eliseu quem purifica a água, porque as pessoas estavam morrendo, estavam tendo problemas de saúde em beber aquela água, e é Eliseu quem vai trazer saúde purificando aquela água ali. O grande purificador de água, Eliseu. O óleo e a farinha da viúva são multiplicados, né, no tempo do profeta Elias. Eliseu também salvou estudantes da morte, porque eles aí estão vivendo um tempo de 7 anos de fome, e Eliseu, então eles estão comendo qualquer coisa que aparece, e aí Eliseu vai também purificar uma comida venenosa que eles estavam comendo. Uma mulher estéril acabou recebendo uma promessa de Eliseu, ela ficou grávida, teve neném. Quando o neném estava chegando na sua adolescência, ele teve talvez lá um problema de aneurisma, faleceu. Eliseu veio e reviveu, trouxe vida de novo àquele menino. Eliseu alimenta 100 homens com 20 pães, um dos milagres que parece muito com o de Jesus. O Naamã da Síria foi curado ali. Eliseu também revelava os segredos do rei sírio que veio lutar contra Israel. Essa passagem é bastante interessante, porque o rei sírio estava pensando que tinha algum X9 que estava contando os seus segredos, e alguém disse, não, ninguém está contando os seus segredos, não. É Eliseu lá em Israel, ele sabe tudo que nós planejamos aqui, e ele sabe inclusive as coisas que você está falando no seu quarto lá. Tem o caso do machado, que flutua como isopor na água, e depois de 7 anos de uma seca, quando os pais comiam seus próprios filhos, 7 anos de seca e fome, a abundância de alimentos ali. Bom, vamos então para a conclusão da nossa lição hoje. Uma das conclusões que nós tiramos aqui, então, irmãos, é que o profeta tem uma responsabilidade dupla. A primeira responsabilidade do profeta é falar a verdade. Independentemente de se o rei vai acreditar nele, vai segui-lo ou não, a responsabilidade primeira do profeta é falar a verdade. Ser fiel a Deus. A segunda responsabilidade do profeta é ser fiel consigo mesmo. Isso é bastante interessante, porque quando a gente vê os ministérios de Micaías, Elias, Eliseu, Aías, você vê que há uma responsabilidade muito grande, ou uma fidelidade consigo mesmo e com Deus ali. Vamos seguindo aqui as nossas conclusões, porque além dele falar o que é certo, ele precisa também fazer o que é certo. O profeta de Judá, que veio de Judá para falar contra Jeroboão, fez quase tudo certo, mas não fez tudo certo. E como ele fez quase tudo certo, ele foi punido, ele profetizou contra o altar foi derrubado, virou cinza, mas ele acabou entrando na conversa de um outro profeta de Betel e acabou pagando por isso. Em tempos de fome e de extrema pobreza, era difícil aceitar ou recusar uma oferta como Eliseu recusou de Naamã, que veio da Síria, mas ele recusou por isso. Ele recusou. Eles viveram e sobreviveram, na verdade, com oferta de pessoas que praticamente não tinham nada, mas deram para ele uma cama, um quartinho, um pouquinho de comida.
diz que Elias tinha apenas uma cama e uma mesa só. Ele precisava só isso para estudar, para orar a Deus e dormir. Ele precisava de muito pouco. Os profetas daquele tempo não eram ricos não, irmãos. Vocês viram que Eliseu tem que purificar a água dos profetas que eles estavam morrendo, ele tem que purificar a comida que estavam morrendo ao comer coisas estragadas, coisas venenosas. Os profetas não tinham vida fácil naquele tempo, não. Então vamos seguindo. Uma das maiores, talvez, dificuldades, um dos maiores desafios para as pessoas daquele tempo era ser fiel a Deus, no meio de muitos falsos profetas que falavam em nome de Deus e reivindicavam falar para Deus, ou para Deus e de Deus. Isso é bastante complicado, porque você tem um Elias contra 400 profetas de Baal. Você tem um Micaías contra 450 outros profetas que falavam do seu próprio coração, que faziam profetadas. Mas é difícil, você tem 1 contra 400. E aí quando você vê que os profetas, em grande maioria, estão abusando dos profetas de Deus em menor quantidade, é difícil ser fiel a Deus naquele tempo. Mas esse foi o grande desafio. É difícil ser ortodoxo, quer dizer, é difícil ter uma crença correta em Deus, quando você é apenas um Elias contra 400 profetas de Baal. É difícil ser crido quando outros profetas falam coisas diferentes de você. É difícil manter-se fiel quando você é esbofeteado e preso por outros profetas. Nós vamos ver um texto agora no tempo do rei Acabe com o profeta Micaías. Essa passagem está no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Eu vou pedir para o Davi colocar, tá aí. Diz que Acabe, olha o que está acontecendo. Acabe mandou chamar os seus profetas. Uns 400 ali. E ele perguntou, eu devo atacar a cidade de Ramote, do outro lado de Gileade? Ah, sim, vai lá. Deus está com você. 400 homens falando a mesma coisa. Vai nessa tua força, Deus é contigo, você é abençoado, você é ungido. Quem não acredita nisso, irmãos? Aí o rei Josafá, aí JP, o rei Josafá está fazendo uma visita ao rei Acabe, lá no norte. Rei Josafá de Judá. E Josafá diz assim, não há um profeta verdadeiro para a gente consultar ao Senhor? O rei diz, tem um. Ele se chama Micaías, mas eu não gosto dele. Ele sempre profetiza coisas que é ruim. O rei Josafá diz, olha, não fale desse jeito não. E aí Acabe manda chamar Micaías. Um general vai buscar o profeta Micaías e no caminho ele diz assim, olha, todos os outros profetas estão falando que o rei Acabe vai se dar bem. É melhor você dizer a mesma coisa. Micaías então diz, eu juro pelo Senhor que eu só falarei o que Deus me disser. No entanto, quando ele chega, o rei Josafá do sul e o rei Acabe do norte estão juntos, vestidos de traje real, e Acabe pergunta, eu devo ir para a cidade de Ramote e lutar contra ela? Aí Micaías disse, não, ok, beleza, pode ir que você vai ganhar. Aí Acabe vê que ele está mentindo e diz assim, eu já falei para você falar a verdade. E aí a história muda. Micaías começa então a falar de uma cena que ele viu acontecendo no céu, que um espírito chega diante de Deus e diz, eu vou descer, vou enganar Acabe, vou ser um espírito mentiroso nos profetas dele. E o Senhor disse, pode ir e você vai enganar Acabe e vai ser assim. Um daqueles profetas chamado Zedequias, e aí eu já estou no versículo 24, pode ir colocando, esta é a passagem aí, o pessoal vai vendo depois. No versículo 24, o profeta Zedequias, um daqueles 400 profetas de Jezabel e Acabe, deu um tapa na cara de Micaías e disse, olha, assim, passa o pincel aí, passa aquele marcador aí, Davi, para as pessoas verem. Deu um tapa na cara de Micaías e disse assim,
quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim, quer dizer, de Zedequias, e entrou em você? Meus irmãos, reparem que o profeta falso é que está falando como um profeta verdadeiro e está se referindo ao profeta verdadeiro como se ele fosse o falso ali. Quem tem o Espírito de Deus, segundo Zedequias, é o profeta Zedequias e não Micaías. Quando foi que o Espírito saiu de mim e foi para você? Ele diz assim, quando você estiver se escondendo com medo, você vai descobrir quando foi que isso aconteceu. Só que ele já apanhou do profeta Zedequias, o profeta falso, e nesta hora, quem é falso é Micaías. Tanto que o rei diz assim, prendam esse homem e só o soltem quando eu voltar em paz. Micaías disse, se você voltar em paz, Deus não falou através de mim, mas Deus falou sim, através de mim. É complicado manter-se fiel no meio de uma geração infiel. A despeito de toda a infidelidade, os profetas não passaram, por eles serem profetas de Deus. Eu quero chamar bastante atenção nisso aqui. A despeito da infidelidade do povo e do rei, e a fidelidade dos profetas de Deus, Deus não livrou os profetas seus, os profetas verdadeiros, de passar por fome, por sede, por privações, por doenças, por cegueira e por morte. Meus irmãos, um profeta verdadeiro, um profeta que fala em nome de Deus, um profeta que é ungido por Deus, ele passa pelas mesmas coisas que todos os homens passam. Ele não tem um tipo de escudo colgate espiritual invisível que o guarda das coisas ruins. Eles sofreram prisão, fome, privação, medo, depressão, cegueira. Os profetas ungiram reis inimigos que mais tarde viriam destruir seu próprio país. Mas eles sabiam disso. Eles eram pobres, mas recusaram as maiores riquezas daquele tempo, porque vinha da Síria. Eles não quiseram ser honrados pessoalmente pelo rei, ir comer no palácio, conhecer o palácio de marfim, porque eles queriam que só Deus tivesse a glória do seu tempo. Eles se recusaram a imitar outros profetas. O general disse para Micaías, é melhor você falar o que os profetas estão dizendo. Ele disse assim, não, eu falo o que Deus me mandar falar. Eles não obedecem ao rei para obedecer somente a Deus. Não obedeceram, também não foram obedecidos, mas eles se mantiveram fiéis. Eles se posicionaram firmes ante os erros de todos, dos outros profetas e dos reis também. Ficaram cegos, mas viam muito e viam coisas que os outros não viam. Mandaram nos céus. Elias disse, não vai chover, conforme a minha palavra, mas temeram homens aqui na terra. Temeram a morte. Um deles andou tanto com Deus que não morreu. Deus o tomou para si. Esse profeta Elias vai aparecer no Novo Testamento. Jesus vai ser comparado a ele. João Batista vai ser comparado a ele. Esse homem viveu tanto com Deus que, igual a Enoque, não morreu. Deus o tomou para si. Por outro lado, o seu discípulo Eliseu morreu, foi sepultado. No dia que um jovem morreu, estão levando para o sepultamento e eles veem um exército inimigo, jogam o rapaz de qualquer jeito e ele cai sobre a sepultura de Eliseu. Eliseu, mesmo morto, irmãos, mesmo morto, Eliseu traz vida para aquele rapaz, porque Deus estava com Eliseu, mesmo ele já estando morto e no túmulo. Deus trouxe vida ao morto, vida que estava no outro morto.
É como nós temos a nossa salvação em Jesus Cristo. Nós temos a salvação porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Foi a morte dele que nos trouxe vida. Assim também, a vida de Eliseu, ou talvez a morte de Eliseu, continuou produzindo vida, mesmo depois que ele já havia morrido. Deixa-me ver que eu tenho mais aqui, Davi. Eu olhei para uma câmera, eu olhei para outra e acabei me perdendo daqui. Bom, eu acho que agora vamos para o nosso último slide. O nosso último slide de hoje é: os profetas eram homens de Deus numa geração em que poucos queriam saber de Deus. É isso aí, meus irmãos. Estamos chegando ao final da nossa lição hoje, da minha exposição. Eu estou gostando muito, eu estou cada vez mais aprendendo. Eu leio, escrevo. Depois que eu escrevo, volto, leio. Sempre tem muito mais coisa. E eu poderia ficar falando aqui até a hora do culto à noite, mas eu tenho que parar. Eu quero saber se você tem mais alguma pergunta, alguma coisa que você queira acrescentar. Está na hora. Aí eu tomo meu cafezinho. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia, Hugo. Fazendo um casamento dessa última parte que o senhor nos trouxe, com a pergunta do Edson, com a pergunta do Alex, com a pergunta do Silvio Valim, nós podemos falar que o problema daquela época não era um problema de despreparo. Eles tinham preparo. Tinham profetas falando, tinham escolas de profetas, tinham homens de Deus ainda no meio daquele povo infiel. Mas seria um problema de desobediência, um problema de medo e um problema de timidez. O Edson perguntou sobre a responsabilidade dos pastores. A gente percebe que o profeta Aías falou com Jeroboão. Jeroboão foi e acabou se envolvendo nas suas questões pessoais. Eu posso falar, então, que o problema não é despreparo. O problema seria medo, timidez e principalmente desobediência. E uma segunda pergunta: qual a semelhança e diferença dos dias de hoje? Hugo, posso passar essa aí? A desobediência parece que é genética. Desde que nossos pais pecaram não parece não, é genética. Desde que nossos pais pecaram no Éden, a gente traz essa raiz, como o salmista diz: eu fui gerado em pecado. Não é a relação do seu pai e sua mãe que foi pecado. Diz assim, eu sou gerado dentro de uma atmosfera, de uma natureza pecaminosa. Não é falta de preparo, não é não. E aí eu quero adiantar um pouco a lição para falar do profeta Ezequiel. Lá na última dos nossos encontros aqui. Deus disse para Ezequiel o seguinte: pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Você deve continuar pregando aquilo que é verdadeiro. O profeta Isaías, pregando no Reino do Sul, no tempo do rei Ezequias, quando Deus o chamou, ele disse: vai falar, vai pregar, leva a minha mensagem. Isaías disse: até quando eu devo pregar? Ele disse assim: até quando as coisas acabarem, até quando as pessoas forem para cativeiro, até quando eu quiser. O que Deus está dizendo para Isaías, e olha que aí um Isaías da vida, é que o povo não ia ouvi-lo. Não ia ouvi-lo. Mas a responsabilidade de Isaías, como de Ezequiel mais tarde, é que ele deveria pregar a verdade. Sempre a verdade a Deus. Então parece-me que quando Deus chama esses homens, Hugo e meus irmãos, Deus tem uma preocupação. A verdade dele há de ser dita. Ele quer que o povo se arrependa? Quer. Deus diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, senão que ele ouça e se converta. No entanto, as pessoas estão tão impregnadas
Porque aí talvez como Saul e Acabe, Hugo, essas pessoas que estão erradas pensam que estão certas. E porque elas pensam que estão certas, elas estão tão certas que acham que são mais certas do que o profeta, que na verdade é o único certo na história. Jeremias, quando foi chamado por Deus, no capítulo 1, ele disse assim: eu tenho colocado você como um poste de bronze. Eu tenho colocado você como um muro. Todo mundo vai bater contra você, mas não vão resistir. Fique sempre firme. Então, o profeta de Deus é a pessoa chamada para uma geração que endureceu o seu coração. Talvez por isso no salmista, no Salmo, ele disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como você fez no tempo do deserto. Essa passagem do Salmo está no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como os vossos pais. Daí, talvez, Hugo, é que Deus prometeu na nova aliança dar para nós um novo coração. Um coração de carne. Não um coração de pedra. Deus prometeu fazer de cada um de nós, de mim e de você, uma pessoa de um coração maleável, de um coração de carne que é moldado ou moldável pelo Senhor e pelo seu Espírito. Que hoje mesmo, nesta manhã, Deus nos dê um coração sensível, um coração maleável, um coração transformável, não um coração de pedra. Isso aí era para outro tempo. Assim como naquele tempo, nós ainda podemos ter o mesmo coração duro, infelizmente. É daí que eu espero que nem eu, nem nenhum dos que me ouvem nesta manhã, ou que me ouvirão nos outros dias, endureçam o seu coração para as palavras do Senhor. Pastor, além dessa questão do endurecimento de coração, na nova aliança, como o Senhor já deixou claro para a gente também, o Espírito Santo de Deus é um espírito não de medo, não de covardia. Foi nos dado um espírito de ousadia e intrepidez, né? Um coração maleável, com a obediência ao Espírito, nós não seremos despreparados, nem medrosos, nem tímidos. Aí eu consigo responder a questão do Edson lá na frente. A responsabilidade passa a não ser mais do pastor, a responsabilidade é nossa, né? Já não somos mais imediatos, nós somos mediados. Muito obrigado, pastor. Obrigado. 2 Timóteo, capítulo 1. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de ousadia. O que Deus prometeu na nova aliança, que é o povo do Novo Testamento, é que o Espírito moraria no coração. E ele, então, quer morar e moldar o coração de cada um de nós. Que assim seja. Que a vontade do Senhor se mova. Uma coisa que eu gostaria de dizer também é que no Novo Testamento, Deus não quer que a sua vida dependa só do pregador, só do pastor. Deus quer dirigir a sua vida diretamente. Ele quer falar com você. Ele quer falar diretamente ao seu coração. Então, a nossa responsabilidade aumenta, porque Deus espera que a nossa fidelidade não dependa só de uma pessoa. Deus espera que a minha fidelidade e a fidelidade de cada um de nós seja ao Espírito que já está dentro de cada um de nós, se movendo, moldando e nos dirigindo. Como diz, cada um será dirigido pelo Senhor. O Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Essa é a diferença do povo do Antigo Testamento para o povo do Novo Testamento, o povo guiado pelo Senhor. Bom dia, pastor. Salve, Bom dia, irmãos. Salve. Eu tenho aqui mais uma pergunta do JP.
Como nós podemos perceber hoje em dia quem são os profetas falsos e os verdadeiros profetas? Ou era só naquela época que os falsos profetas falavam pelos verdadeiros? Essa é uma pergunta bastante interessante. JP, companheiro? No Deuteronômio, no capítulo 13 e no capítulo 18, Moisés promete um profeta semelhante a ele. Moisés disse que quando um profeta profetizar, se cumprir, então esse profeta é verdadeiro. Anos mais tarde, Jeremias dá um segundo critério para a gente analisar o profeta e a profecia. Se o profeta profetizar paz, olha só, Jeremias está vivendo um momento tão conturbado, tão difícil, que ele disse, se o profeta profetizar paz, ele não é de Deus. E aí Jeremias cita diversos outros profetas que profetizaram que viriam tempos ruins. Isso é no seu tempo. No Novo Testamento, Deus ensina, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que a profecia deve existir, mas é responsabilidade da igreja. Então, é o povo de Deus reunido que julga a profecia. Primeira aos Coríntios, capítulo 14. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Em havendo profecia, ou não despreze a profecia. Aí vem de novo o mesmo critério. Julgue todas as coisas. No Novo Testamento, o Espírito de Deus habita em cada um e habita no meio do povo. Ele vai dar sabedoria ao povo para que, julgando a profecia, decidamos se aquilo é de Deus ou não. Olha que coisa interessante. Enquanto nós buscamos profetas e profecias para nosso próprio coração, nós podemos ser enganados. A profecia pertence a Deus e ao povo de Deus. Quer dizer, a verdade do profeta, a verdade da profecia pertence ao povo de Deus. Neste caso, quem tem a última palavra é o povo de Deus. Esta é uma outra grande responsabilidade sobre nós. No entanto, é sempre bom desconfiar de profetas e profecias que agradam só ao nosso coração. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4 diz: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para que através da consolação e repreensão das Escrituras tenhamos esperança. Deus não escreveu as Escrituras apenas para nos confortar, mas também para nos trazer de volta, para corrigir, para repreender. Então, a profecia que vem de Deus deveria ter o mesmo caráter. O caráter da repreensão, o caráter da correção, o caráter do ensino. Isso já está nas Escrituras. É por aí que nós devemos seguir. Obrigado, JP. Obrigado, Milena. Que bom que você apareceu aqui, Milena. Pastor, pergunta da Elga. Opa, vamos lá. Podemos afirmar que o profeta Elias, além da vida espiritual, se preocupa com questões políticas? Refiro-me à usurpação à terra de Nabote por Acabe e à interferência de Elias. Todos eles. Elias agiu diretamente na vida de Acabe por causa daquele pedaço de terra ali, de uma fazendinha que ele tinha, que Acabe tomou. Mas todos eles. Eliseu mandou ungir Jeú por causa dos pecados dos reis anteriores, mas ele também puniu Jeú por causa dos seus próprios pecados. Todos eles estão totalmente ligados à vida dos reis e da política do seu país. Eles não são alienados. No entanto, eles não têm uma fidelidade cega ao rei. A fidelidade do profeta é a Deus. Deus sempre exigiu isso dos seus. A fidelidade não é ao rei. Isso cabe ao povo.
O profeta de Deus, que conhece a Deus e conhece a sua vontade, tem responsabilidade com Deus. E aí, se o rei vai bem, tá tudo beleza. Se o rei vai mal, não temos responsabilidade com um rei que governa mal, que toma as coisas para si. Lembra de Deuteronômio 14 e lembremos também de 1 de Samuel capítulo 8. O rei tem responsabilidades com Deus e com o seu povo. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele não é Deus. Ele não tem poder para isso. Portanto, quem anda com Deus não deve ter compromisso com tudo que o rei manda, com tudo que o rei faz e tudo que o rei fala. O nosso compromisso, ou o meu compromisso, é o mesmo de Elias, de Eliseu, de Jonas, Miqueias, Isaías, Jeremias, Aías. Nosso compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Se o rei fizer bem, tá bom. Se ele não fizer bem, é isso. Acabamos por hoje, eu acho. Gisela, então as suas palavras, eu quero só chamar você para 6 horas, que Deus alimente o seu coração, que você, se você quiser aprofundar mais, nós temos essa lição de modo gravado, você pode ver de novo, nós temos essa lição do modo escrito, com os slides e tudo, e convidar você também para o nosso culto às 6 horas da manhã. Muito obrigado, Deus abençoe você. Gisela, é com você para suas palavras finais e a oração. Só retificando que o culto é às 6 horas da tarde, irmãos. Enfim, vamos todos participar do culto vespertino, amém? E eu vou pedir agora que o meu querido pastor Naldo faça a oração final, abençoando toda a classe, abençoando nossas vidas, abençoando esse domingo que ainda está em curso. Tudo bem, pastor Naldo? Pode fazer essa oração final para nós? Tudo bem, Gisela. Bom dia para todos. É claro que eu posso, com certeza. Pastor, uma bênção de Deus essa aula, que Deus continue abençoando o Senhor, continue dando sabedoria e compreensão para que possamos, dia após dia, crescermos na graça e no conhecimento, aqui aprendendo um pouquinho mais todos os dias com o Senhor. Que Deus abençoe, meu pastor. Amém. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Pai querido, por mais este momento. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Deus querido, aprendendo um pouco mais de Ti, aprendendo as Tuas verdades, e que essas verdades, Senhor, possa permear os nossos corações, possa ser fincadas fundo em cada mente, em cada coração, para que possamos, ó Deus querido, viver, Pai, a Tua palavra onde quer que estejamos. Senhor, abençoa o domingo de cada irmão, de cada família aqui representada. Deus, abençoa o culto de logo mais à noite e que possamos não apenas assistir um culto, mas que possamos verdadeiramente cultuar a Ti, Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, vai tomando, ó Pai querido, a nossa semana já de antemão, diante da Tua presença, e que a Tua vontade, ela seja superior à nossa vontade, e que nós possamos seguir e sermos direcionados por Ti em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por mais este domingo. Muito obrigado por mais esta aula, uma aula abençoadíssima, Senhor. E que no próximo domingo, essa bênção ela possa se repetir em nossas vidas e que possamos aprender mais e mais de Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um bom dia. Aproveite seu dia na presença do Senhor. Amém. Bom dia. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Chicão. O último apaga as luzes aí, viu, Hugo? Isso. O último apaga as luzes. Eu ia sair, mas quando eu vi o teu rosto, rapaz, eu tô com tanta saudade que eu falei, vou ficar aqui, cara. Olha aí, eu olhar pra você.
Eu tenho ciúme da minha esposa, porque a minha esposa falou, nossa, o Enoque. Eu ia desligar o microfone e vi Enoque, disse, não desligo mais não. Aí, galera, um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Enoque, você poderia aproveitar e começar a dar uma nova pra nós aí, Enoque. Tá certo, pode deixar, viu? Agora, quem sou eu, rapaz? Quem sou eu, meu mestre? Você é Eliseu, rapaz. Você é Eliseu. Pede a capa de Elias aí, e vamos lá, amigo. Olha, igual as peladoras, né? Quem sair por último leva as traves, viu? Deixa eu sair aqui que minha esposa já tá mandando eu lavar a louça que ela quer fazer o almoço. Aí, ó. Que beleza. Valeu, bom dia, meu pastorzão. Deus abençoe. Beijo pra Elga, viu? Beijão pra Elga. Isso é fácil. Vai fazer gracinha, vai, Hugo, vai. Vai fazer gracinha, Hugo, vai. Rapaz, agora eu tô olhando pro Edson, entendeu? Depois que o Edson sair, eu saio. Eu tô esperando acabar a festa aí pra poder eu sair também, né, cara? Edson, bom te ver, meu amigo. Saudade de você, hein?